Olá, boa noite. Meu nome é Júlia, eu sou médica ginecologista e obstetra e a gente vai falar hoje sobre como se planejar em momentos de crise, como fazer um planejamento financeiro. Como vocês podem ver, a gente não está parado, mesmo em quarentena, mesmo passando vários períodos sem trabalho fora de casa, a gente está produzindo conteúdo para vocês, conteúdo de qualidade, conteúdo para ajudar vocês a não apenas passar o tempo nessa quarentena, mas sim se reinventar, repensar, fazer uma reflexão para a gente sair de tudo isso melhor, mais fortalecido. Exatamente. Meu nome é Fernando Marques, eu sou especialista em finanças e eu vou trazer aqui alguns conteúdos e algumas coisas que eu fui colocando em prática durante a minha carreira profissional, que eu sei que vai ajudar não somente o médico, mas aquele futuro médico e as pessoas também ter uma conscientização de como elas devem conduzir a vida financeira dela, porque a gente sempre pensa, não é? Que você tem que trabalhar, você tem que se dedicar à sua função, mas você também tem que cuidar das suas finanças e cuidar, consequentemente, do seu futuro. Então, se você tem algo mensurado, planejado, você tem algo já traçado para o seu futuro, isso com certeza irá te ajudar muito quando você estiver trabalhando e você sair do seu trabalho e você saber que fora dele está tudo organizado, está tudo caminhando conforme você tinha pensado. Sim, é verdade. Então, para os profissionais médicos, estudantes, futuros médicos, né, que também já precisam começar a pensar sobre isso, essa transmissão é para vocês. Bom, vamos falar quando você resolveu ser médico. O que você fez? Teve que se planejar muito, né? Exatamente. Imagina, porque não dá para você pensar numa faculdade de medicina de um dia para o outro, eu vou falar, vou prestar o vestibular, vai ser medicina, seja o que for. Não, você pensou muito, você planejou muito, você escolheu os melhores cursinhos que você ia fazer para você poder ingressar na sua universidade, você já teve em mente algumas indicações, com certeza você pesquisou algumas universidades que trouxessem a melhor graduação e que viesse te preparar você para o futuro. Eu vou aproveitar uma médica aqui, né? E vamos falar, você contar um pouco da sua experiência quando você quis fazer medicina e como que você se planejou, como que foi essa trajetória? Sim, porque aí a gente fica no cursinho, já com aquela decisão, vou cursar a faculdade, então você se planeja, você estuda muito mais do que colegas que de repente queriam cursos menos concorridos. Eu fiquei 2 anos nesse período aí de preparação, né, fazendo cursinho, fazendo muita aula, praticamente não vivi para outra coisa aqueles 2 anos apenas para me preparar para entrar na faculdade. E é por isso que a gente fala do planejamento, né? Assim como quando você entrou na faculdade, você se programou, assim também para se tornar um médico, você fica anos naquele curso, estudando muito, você abre mão de muitas coisas para um dia ter o seu CRM, e para quem já se formou, sabe como é. Então, por que a gente acha que para a nossa vida financeira também não precisa de um planejamento? Por que a gente acha que vai acontecer tudo de uma forma natural? Eu vou trabalhar, o dinheiro vai cair na minha conta, eu vou pagando os meus compromissos e tá tudo certo. Não, a gente precisa sim de um planejamento financeiro. E agora, nesse momento que a gente está vivendo de crise no Brasil, no mundo inteiro, por conta dessa pandemia, a gente vê o quanto que um planejamento é essencial para a nossa vida. Exato. E o interessante é que nesse momento de crise é quando fica mais perceptível o quanto você tem que ter um planejamento financeiro na sua vida. Porque não adianta você querer trabalhar sem estar cuidando das suas finanças. As finanças, infelizmente ou felizmente, elas sempre caminham junto com a sua vida. Não tem como você trabalhar e você sabe que você vai receber aquele dinheiro e você vai ter que fazer o uso dele. Mas como que você vai fazer? Isso que a gente sempre fala, né, Júlia? Você tem que fazer um pensamento de como você vai utilizar esse dinheiro de forma inteligente a seu favor. Exatamente. Se você não tiver em mente um pensamento de como você vai utilizar ele a seu favor, fica difícil para você
construir o seu futuro mesmo. Porque a gente sabe que o médico trabalha muito, estuda muito, ele tem uma vida muito esgotante. E é sério, gente, quanto mais rápido vocês começarem a pensar, melhor para a vida de vocês, melhor vai ser o futuro de vocês. Porque é muito bom quando você está trabalhando, que você sabe que você vai chegar em casa, suas contas vão estar organizadas, você não vai ter aquelas surpresas inesperadas. E mesmo que venha até alguma surpresa, algum gasto, você não vai ter problema em resolvê-lo. Você sabe uma estratégia que você montou para solucioná-lo da melhor forma possível. Agora me diga, você se planejou tanto para entrar no curso de medicina, se formar, você continua se planejando hoje? Sim, com certeza. E até o pessoal que tiver curiosidade depois, eu coloquei, a gente tem um vídeo que a gente fala assim, os erros financeiros que eu cometi quando eu me formei. Porque eu não tinha um planejamento financeiro naquela época, eu tinha um planejamento mais para minha carreira, para os meus estudos, mas não para as finanças. Então isso me fez sofrer, tive vários erros financeiros, assim, bem grosseiros até mesmo, mas porque eu não tinha esse planejamento financeiro. E foi depois de um tempo que eu comecei a aprender, que eu comecei a buscar esse conhecimento, e hoje a gente tem sim um planejamento financeiro, um planejamento de investimentos, a gente tem uma vida organizada. E isso é fundamental até para a gente ter tranquilidade no nosso dia a dia. Exatamente. E de acordo com tanta incerteza que você tem na sua vida, a nossa vida, a gente costuma falar que a gente só tem uma certeza, que você um dia morre, né? Agora, ocorrem tantas incertezas na sua vida que você tem que começar a pensar de forma mais mensurável mesmo. Por exemplo, você está estudando para se formar, ser um médico. Você com certeza já deve ter vindo na sua mente uma especialização que você vai fazer. Correto? Sim. Porque nas finanças não é diferente. Quando você começa a trabalhar, você começa a ver uma remuneração salarial que você vai ter, ou que você tem o objetivo de alcançá-la. E é o correto, gente. Você precisa pensar de uma forma onde você quer chegar também, não somente financeiramente, mas profissionalmente, o cargo que você quer ocupar, o quanto você pode levar de tempo para alcançar isso e também o que seria necessário. Por exemplo, como você acabou de falar, quando você vai entrar na faculdade de medicina, você com certeza estudou muito. Tem gente que entrou no primeiro ano que prestou vestibular, mas tem gente que não entrou no primeiro ano, foi no segundo, ou outros cursos vestibulares que fez para que você pudesse entrar. Então, a gente vê nessas horas o quanto você precisa pensar financeiramente. Porque a gente está vendo que o mundo parou, né? Mas e aí? Você vai parar por causa disso? Coronavírus continua aí, mas a gente sabe que a nossa vida vai permanecer. E o engraçado é que a gente até conversava, um exemplo prático, que você vê que por que fora do Brasil, alguns países eles se restabelecem melhor, eles superam a crise e continuam a vida dele. Aí você mesmo deu um exemplo, né, que você está conversando, daquele cara que mora numa região remota, onde ele sabe que pode acontecer um terremoto. E esse exemplo é bem claro para a nossa vida financeira, se você trouxer. Porque o cara que mora num local que tem um possível terremoto, o que ele faz? Ele com certeza vai pensar numa comida que ele pode estocar para aquele período. Construir um porão, né, um local onde ele pode se refugiar. Então isso é a preparação. E, gente, quem falava de preparação financeira, pensava que era importante ter uma reserva de emergência, né, que é um dos assuntos que a gente vai abordar hoje, mas só ficou no plano teórico, agora, infelizmente, lógico, ninguém espera uma pandemia dessa, mas agora esses profissionais estão sofrendo muito mais, não só a questão do risco da saúde, mas também no bolso. Então é sobre isso que a gente quer refletir com vocês hoje, a respeito desse planejamento, que não é só uma reserva de emergência, engloba muitos outros fatores. E lembrando que no final da live a gente vai dar um prêmio para vocês, né? Que é o nosso e-book que a gente está lançando hoje
tá bom? Então assim que acabar a live, a gente vai disponibilizar um link na bio do Instagram, e aí você entra lá, clica e já pode baixar o seu e-book, que é justamente sobre esse tema. É algo mais completo até do que a gente vai abordar aqui hoje, tá certo? Tá certo. A gente, só comentando o e-book, a gente trouxe de uma forma mais didática tudo aquilo que a gente pontuou mais essencial nesse primeiro momento que você deve fazer. Lá vai ter vários exemplos, alguns passos que você pode seguir, e a gente tem certeza que vai ajudar muita gente nessa hora de reflexão. E a gente tem que aproveitar a pandemia, né, para discutir com nossos familiares, reunir aquele marido, esposa, filhos, e se você que tem filhos ou aquele que é solteiro, repensar até a vida dele mesmo para no futuro, crises, porque a gente sempre sabe que pode acontecer uma crise futura. E quando acontecer novamente, você vai estar mais preparado para isso. Você não vai ter um impacto tão violento na sua vida financeira. Exatamente. Então a gente preparou 7 itens, tá bom, pessoal? São 7 passos de como organizar, como planejar suas finanças em tempos de crise. E aqui nessa live a gente vai falar dos primeiros 4, certo? Certo. E você vai ter eles completos no e-book. Então vamos lá, Fernando. Qual que é o primeiro passo para aquela pessoa que está precisando se planejar financeiramente? Bom, antes de começar a falar o primeiro passo, se vocês tiverem algumas dúvidas, quiserem ir interagindo, fazendo as perguntas, também são bem-vindas. A gente vai falando de alguns passos, vamos respondendo algumas perguntas e interagindo para que a live fique mais dinâmica. O primeiro passo, criar um orçamento pessoal. Ah, não, orçamento? Não acredito. Nesses momentos a gente vê o quanto é importante você criar um orçamento pessoal, você anotar tudo que você ganha, todos os plantões que você deu, todos os procedimentos cirúrgicos que você fez, para que você saiba o quanto você vai receber naquele período. E um detalhe que parece que é bobo, mas assim, gente, o planejamento, esse orçamento, ele deve ser anual. Porque até mesmo num período como esse, eu afirmo para você que se você fizer um bom planejamento anual, mesmo com essa crise toda que a gente está tendo agora, você pode, no ano de 2020, considerando o ano todo, recuperar e ainda ter o seu planejamento em dia para o ano. Sim. Porque a gente pensa, às vezes, no mês, né? Classe média, geralmente é assim, eu preciso vencer o mês, é o salário do mês, é o plantão do mês, é aquele dinheiro do mês. Mas o planejamento financeiro eficaz, ele é, no mínimo, anual. Pode ser bianual, pode ser de uma década, né? Quem consegue fazer, mas pelo menos daquele ano. Então senta, no momento que você tiver, planeje o seu ano financeiro, inclua tudo aquilo que você gasta. Às vezes tem os gastos que são fora do período, né? De repente o CRM que você pagou em janeiro, ou o seguro do carro que você vai pagar mês que vem. Isso não é todo mês que você tem essas despesas. Sim. Mas isso é importante para você ter uma noção ampla do seu ano. E se você está tendo prejuízo agora nesse mês de março, se foi um mês difícil para você, você pode recuperar e o seu ano não precisa ter um resultado negativo por conta disso. Exatamente. Como você mencionou, e se você for pegar essa empresa, ela configura dentro de um ano tudo que ela espera receber ou não, e tudo que ela espera receber ou pagar naquele ano. Porque para a gente, como pessoa física, a gente pensa somente um mês ou dois. A gente tem que pensar anualmente para que aquele ano fique bem planejado e você saiba alguns meses que você vai ter gastos maiores, outros meses que você vai receber mais. Isso faz parte da dinâmica do processo do orçamento familiar. Tá certo. E aquela pessoa, então, que fez o orçamento anual, viu tudo direitinho, teve um resultado positivo. Então, ótimo, né? Ela realmente viu aquele princípio básico, ela gasta menos do que ela ganha, que é uma coisa muito, muito boba. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo esses tempos aí, pessoal. Vocês não contam pra ninguém não, tá? Mas o que aconteceu? Esses meses atrás, eu tava no hospital fazendo um procedimento com uma colega. E de repente, conversando assim, sobre vários assuntos. E falando de plantão, e eu particularmente, eu não gosto de dar plantão noturno, então eu, desde que formei na residência, não dou plantão noturno. O pessoal até começava a querer me passar no começo, depois eles desistiram, né? Se questionaram muito porque você não dava plantão noturno. E aí essa colega disse assim, mas esse negócio de não dar plantão noturno, assim, de ficar
tão disponível como você tá, é pra quem tem das duas uma. Ou a pessoa nasceu rica, ou ela casou com um marido rico. Gente, quando ela falou isso, a minha cara foi no chão. Eu pensei, não, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Olha o conceito da pessoa. Infelizmente não foi o caso, né? Não casei com marido rico, não nasci no berço de ouro, não tivemos essa opção. Mas eu virei pra ela e falei essa frase. Eu disse, olha, fulana, na verdade lá em casa não é assim. A gente tem uma regra muito básica. A gente gasta menos do que a gente ganha. É por isso que a gente se organiza. Então, ela não teve o que falar, né? Então é muito simples, né, pessoal? E lógico, deixar sobrar aquele colchão pra justamente no momento do imprevisto. Porque muitas pessoas dizem assim, não, minha conta tá organizada. Mas você fecha no 0 a 0 todo mês, porque ela ganha 10, ela gasta 10, ela ganha 20, ela gasta 20. Então isso também não é uma forma inteligente de gerir as suas finanças. Exatamente. E o interessante é que toda vez que você anota as suas receitas ou despesas, todo mundo, em sua maioria, fala, ó, eu não sabia quanto eu ganhava e eu não sabia exatamente o quanto eu gastava. É muito comum acontecer isso. Por isso que quando a gente fala que você anotar, é um exercício que você vai tirar foto de como está a sua situação financeira. E outra, né? Quem tem empresa e é uma pessoa física, ela é uma pessoa jurídica, como eu sou uma pessoa física e jurídica, é dividir, hein, pessoal? Nunca pode misturar as duas contas, porque senão aí a bagunça está completa. Isso, é orçamento pessoal, gente. Lembre-se bem. Isso. Então, e se sair negativo, a gente precisa primeiro mudar a postura que a gente está tendo em relação ao dinheiro. Se você tem uma postura que você gastou mais naqueles meses, que veio comprometer a sua renda, você tem que repensar o que ocasionou aquilo. Se foi imprevisto de saúde que fez você ficar no negativo. A gente tem que repensar. Às vezes, a gente vê muitas pessoas que elas conseguem trabalhar e gastar aquele dinheiro que está previsto no orçamento dela. Mas a maioria das pessoas, vocês sabiam que quando elas se endividam, aqueles gastos que elas não estavam previstos, por exemplo, caso de saúde, ou carro, teve algum acidente, teve que consertar porque ela trabalha e ela utiliza aquele carro. Então, esses meses acabam sendo comprometidos por causa de um gasto imprevisto que ela teve. E é o que a gente sempre fala, né? O cartão de crédito. O cartão de crédito, ele te ajuda a comprar. Ele te dá aquele poder de compra. Você tem a sensação que você pode adquirir. Realmente você vai adquirir, mas você acaba antecipando uma compra que você vai ter que trabalhar futuramente para pagá-la. E o interessante é que você, quando você está pagando, você não percebe às vezes, mas vocês têm que um pagamento 3, 4, 5 vezes. Aí entra outra pessoa, outro pagamento que você fez, outro parcelamento, e quando você vai ver, você está acumulando parcelamentos na sua conta. Isso, o cartão acaba comprometendo também a sua renda. Sim, é verdade. Então precisa de uma reeducação, né? E aquela pessoa que percebeu que está com balanço negativo, ela tem que pensar o seguinte, a mesma coisa quando a gente atende uma pessoa que está obesa, dislipidêmica, hipertensa, diabética, a pessoa está com muitos problemas que são relacionados ao hábito de vida, ao hábito de alimentação. O que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa se reeducar totalmente. Não tem mágica, ela não vai conseguir perder o peso que ela precisa ou fazer tudo que ela precisa para cuidar da sua saúde em um dia e muitas vezes nem em um mês e às vezes nem 6 meses ela vai conseguir totalmente se recuperar. Mas precisa uma constância e isso que é o mais difícil, né, pessoal? Então essa reeducação, assim como a pessoa que está obesa, que está com problemas de saúde, precisa se reeducar do ponto de vista alimentar, aquela pessoa que está endividada ou que a conta dela não fecha, todo final de mês é um sufoco, ela precisa se reeducar financeiramente. E isso é um processo que demanda paciência, demanda persistência e perseverança, né? Exatamente. Algumas pessoas, como que elas acabam reeducando o seu orçamento? A gente percebe que elas conseguem cortar aqueles custos extras que ela tem. Por exemplo, ela sai para um restaurante, ela sabe que no próximo mês ela pode diminuir o custo que ela tem com o restaurante e não vai, assim, ser algo que acaba com o orçamento dela, mas também é algo que acaba ajudando ela no processo de organização. De organização. E até isso que você falou é importante, porque agora, esse momento específico que a gente está vivendo,
a diferenciação entre o que é indispensável na sua vida, entre o que é fundamental na sua vida e entre o que é supérfluo, essa diferença se torna gritante em momentos de crise que a gente vive. Né? Não apenas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de relacionamento. Então, é um momento realmente de reflexão, da gente parar, pensar, reanalisar e, como a gente falou no início, né? Sair disso tudo mais forte. Exatamente. Segundo passo, construa a sua reserva de emergência. Bom, gente, pode parecer aquele assunto, nós já fizemos um vídeo também falando sobre a reserva de emergência, por que a gente tem que construir. Justamente para esses imprevistos que ocorrem durante a sua jornada. Você teve um imprevisto com saúde, teve um imprevisto com carro, teve alguns outros imprevistos que você não contabilizava ou não aguardava tê-los. E quando você tem essa reserva de emergência, você consegue quitar essas dívidas sem comprometer esse cartão, sem ter que pegar dinheiro emprestado também. Isso a gente sempre sabe que a reserva de emergência ela é feita para isso, para suprir uma necessidade que você não estava aguardando. E é interessante que a gente sempre fala, né? Quando você vai falar de investimento, onde eu invisto, onde eu coloco, é legal a pessoa procurar entender o mundo dos investimentos. Mas eu costumo falar, quando você não se planeja financeiramente, você não tem uma reserva de emergência e você quer fazer investimento, é como se você quisesse andar com uma perna só. Porque não tem como você ter sucesso se você não tem uma boa estrutura planejada para você começar a fazer investimento. Eu sempre falo que investimento é uma parte complementar do planejamento que você faz na sua vida. E se você tem a reserva de emergência, agora mesmo nesse período de crise, que muitas pessoas não estão conseguindo nem trabalhar, ou alguns médicos fazem plantões, mas também não estão conseguindo aquele mesmo número de plantões que eles faziam anteriormente. Ou aqueles que estão com o consultório fechado, as clínicas que estão fechadas. Exatamente. Né? É bem interessante você ter mencionado. Então a gente percebe o quê? Se você já tem uma reserva de emergência, você já consegue suprir essa necessidade e já começa a trabalhar de uma forma que você vai compensá-la no futuro. Entende? E aí quem quiser ver com mais detalhes a gente falando sobre isso, dois vídeos atrás do nosso Instagram aqui a gente falou mais detalhadamente sobre a reserva de emergência. Exatamente. A minha primeira reserva de emergência, quando eu construí, eu equilibrei todas as minhas contas, aí eu fiz uma conta básica, bem rápida, né? Eu falei assim, se eu economizar 25% do meu salário de um mês, em 4 meses eu teria economizado um salário. Sim. Aí eu pensei assim, se eu juntar um período de um ano, guardar 25% cada mês, em um período de um ano eu vou ter 3 salários guardados já. Sim. Na reserva de emergência. Lógico, eu fui lá, coloquei no Tesouro Selic, mais simples, básico, se eu precisasse do dinheiro, eu resgatasse rapidamente. Mas eu fiz esse sacrifício de 25% no mês que eu encaixei e ficou super fácil. Quando eu terminei um ano, eu já tinha 3 salários guardados, mais aquele rendimento que foi correndo do mês a mês e me ajudou bastante. É uma forma que eu encontrei, né? Às vezes tem pessoas que encontram outras formas que ela consegue depositar mais, consegue guardar mais. E ela faz isso. Às vezes é engraçado que tem pessoas que falam para mim, eu não consigo colocar 20%, 30%. Aí a pessoa vai e faz um financiamento imobiliário, limitado a 30%, que é o que a lei fala que ela tem que ter, no mínimo que venha comprometer a renda dela. Aí ela não consegue guardar 20%, 25% para fazer a reserva de emergência dela e futuramente vir a investir, mas ela consegue comprometer 30% com financiamento imobiliário. Onde ela está pagando, na verdade, 2 produtos, né? E está levando um, como a gente também já costuma falar, né? Pagando o financiamento, os juros e o apartamento. Exatamente. O terceiro é liste seus sonhos e objetivos. Isso é muito interessante, pessoal, porque parece assim, bater na mesma tecla. Mas tem muitas pessoas que não têm isso. E como eu mencionei com respeito aos gastos, hoje em dia, com toda essa crise, a gente vê o que é realmente prioridade dos seus objetivos para o futuro, dos seus sonhos, daquilo que você quer alcançar. Então, você colocando isso no papel, você consegue mensurar melhor. E a partir do momento que você escreve,
é importante que você faça um ranking, vamos dizer, das prioridades. O que é mais importante para você? Não, esse aqui é o meu número 1. Então, eu vou colocar a minha força para alcançar esse objetivo, seja pessoal, seja financeiro, profissional, na área que for importante para você. E aí você estabelece suas metas, colocando prazos para você cumprir. Isso aqui eu quero alcançar daqui 1 ano. Isso eu quero alcançar daqui 5 anos, daqui 10 anos. E é o que nós repetimos. Não é necessário que essa pandemia, essa paralisação, tudo que esteja acontecendo, venha comprometer o seu futuro. Não é necessário, você não precisa desanimar e achar que agora eu vou ter que adiar meus planos, meus projetos. Talvez adie algo, mas é temporário. Logo você recupera e você consegue colocar mais força ainda para alcançar esses objetivos. Bem interessante isso que você mencionou, porque às vezes consegue comprometer somente o seu presente, mas o seu futuro, se ele já está bem planejado, bem estruturado, você consegue alcançá-lo. E vamos supor que se atrasa um pouco, mas você já tem uma estratégia montada, o que você vai fazer? Você vai só pegar e adequar um pouco da sua estratégia para que você venha atingir o seu objetivo naquele período que você programou. E é interessante, igual nós estávamos conversando esses dias, né? Que a pessoa, por exemplo, quando ela pensa em viajar, ela fala, vou me planejar para fazer uma viagem daqui a 1, 2 anos. Tem gente que já tem planejado essa viagem no final de ano lá para os Estados Unidos, porque quer estar lá no Times Square e ela sabe que ela vai para lá. Só que, às vezes, ela começa a pensar muito em cima da hora no dinheiro que ela vai ter que comprar, no câmbio que ela vai ter que fazer, comprar o dólar caríssimo. E a gente sabe que daqui a 9 meses parece distante, mas é um período que você tem curto para você se organizar. E se você se organiza 9 meses, você consegue fazer a sua viagem tranquilo, voltar. Isso. E não está comprometendo o seu futuro. Porque às vezes a gente viaja, e aconteceu comigo também, com muitas pessoas, você viaja para depois começar a pagar. A viagem já foi, já curtiu, e a pessoa fica meses ali pagando. Exatamente. Despesa da viagem, né? E a gente sabe que quando você tem o dinheiro na mão, é muito mais fácil você fazer a negociação, você conseguir um pacote mais barato, conseguir alternativas melhores. Porque quando você não tem o dinheiro, você acaba meio que financiando um pouco da sua viagem, porque você acaba comprando um produto mais caro do que se você tivesse o dinheiro na mão em si. É verdade. Tudo passa pelo planejamento, né? E o nosso 4º passo, então, não é o último, lembrando que todos os 7 vão estar lá no e-book. A gente vai disponibilizar. Defina um planejamento para a sua independência financeira. Quando a gente fala definir um planejamento, é você pensar na sua independência financeira de uma forma que você vai montar uma estrutura de investimentos que você vai depender somente daquele dinheiro para pagar todas as suas contas. A chamada independência financeira, já que remete a um longo prazo. E eu sempre falo, muitas pessoas já falaram, se eu soubesse o quanto isso é importante, eu tinha começado bem antes do que eu comecei. Por quê? Porque quando você monta essa estratégia, você sabe que você tem mais tempo para conquistar o seu objetivo. Por exemplo, uma pessoa que planeja se aposentar em 20, 25 anos. Gente, quando você planeja 20, 25 anos da sua vida, você sabe que você vai diminuir o valor investido naquele momento e você vai aproveitar futuras oportunidades. Aí, por exemplo, a pessoa que está querendo aposentar, que ela já programou uns aportes, 300, 400, 500 reais mensalmente, especificamente para a aposentadoria dela. Se ela manter essa constância, e esse dinheiro vai rendendo aqueles juros, é muita coisa que vai envolvendo e facilita a vida de quem deseja se aposentar. E é lógico, o maior segredo de todo é que ela começa a investir de uma forma que ela vai protegendo o seu dinheiro, que é uma forma inteligente. Você investe protegendo o seu dinheiro sem se arriscar muito e conseguindo resultados constantes. A gente costuma falar, né? Aquela empresa que, sei lá, cresce 10, 15% ao ano. Aí aquele funcionário, aquele médico não consegue crescer 10, 15% da sua renda anual. Se você pensar, a estratégia que eles montaram para 10, 15 anos, e você aproveitar essas oportunidades, ser sócio de umas empresas dessas, vale muito a pena. Lógico que a gente não vai falar só de renda variável, de ações, a gente tem outras opções em renda fixa também, que você vai protegendo o seu dinheiro, vai fazendo um investimento de forma inteligente e que você não vai se arriscando e comprometendo o seu futuro.
Sim, esse planejamento de aposentadoria é o que mais os médicos nos procuram para fazer, porque quanto antes começa, melhor, né? E algumas pessoas, até a gente tem conversado ultimamente com vários colegas, e o pessoal fala assim, ah, não, eu tenho uma previdência privada. Gente, o colega que hoje tem uma previdência privada, mas a previdência do INSS, apenas isso para se aposentar, ele tá, desculpa, mas ele tá em maus lençóis. Verdade. Porque a qualidade de vida, o padrão de vida dele daqui a 10 anos, vamos supor, quando ele se aposentar, vai cair drasticamente. Então, a gente sempre orienta, procure um profissional especializado, que às vezes não vai, e muitas vezes não vai ser o gerente do seu banco, tá? Porque às vezes o portfólio de produtos que ele vai te oferecer é limitado e às vezes não vai ter o tempo necessário para se dedicar a você, enfim, tem uma série de fatores que a gente não vai entrar aqui agora, mas é importante que você se planeje, se informe, quanto mais você se informar, você adquirir informações de qualidade, para quando chegar esse dia, você não se deparar com o cálculo de que não vai dar. E é isso que a gente vivencia hoje. Você que é médico, que dá plantão, que está em hospitais, que circula pelos lugares, você vê médicos com 65, 70, às vezes mais, de idade dando plantão noturno. Por quê? Eu sempre olho para essas pessoas e penso, muito provavelmente ela está aqui não é porque ela quer, é porque ela tem que estar por causa da renda que ela é obrigada a complementar. Às vezes ela já está até aposentada por uma fonte de renda, mas aquilo não é necessário, não é suficiente para suprir a necessidade dela, né? Então, muito provavelmente esse colega que está ali, ele não se planejou. Quando ele tinha 20, ele não se planejou. Quando ele tinha 30, ele não se planejou. Quando ele tinha 40, ele deixou de ir pra lá. E aí, uma hora, a conta vem e ela acaba sendo muito alta, principalmente nos anos mais avançados que a gente vai estar, né? Exatamente. E é interessante você sempre pensar, quando você pensa em adquirir uma previdência, você vê se ela está de acordo com o seu perfil. Por quê? Você sabe que você vai investir aquele dinheiro, mas é triste que a gente vê muitas pessoas investindo a vida toda, e às vezes ela aderiu uma previdência que não é a ideal para ela. Quando ela se aposenta, ela fala, poxa, vou ter que comprar um carro mais barato, vou ter que diminuir um pouco do meu padrão de vida, vou ter que... Ela vê que ela vai ter que diminuir, viver um degrau abaixo do que ela realmente gostaria, porque ela não teve uma assessoria nesse momento em que ela contratou, e ela também não cuidou dessa previdência. E um dos maiores erros que a gente sempre vê, algumas pessoas falam, eu faço a previdência porque senão eu acabo gastando dinheiro. Pelo menos já desconta e já cai lá. Legal, pode ser uma alternativa que você encontrou. Mas se você raciocinar bem, será que é inteligente você fazer um pacote desse, onde você coloca o seu dinheiro, vai lá e você esquece, só vai vê-lo no momento dessa aposentadoria? Porque a gente sabe que tudo muda muito, tecnologia veio para facilitar a vida das pessoas, a empresa tem que se remodelar, se reinvestir, e porque sua aposentadoria vai ter que ser do mesmo momento que você contratou até o dia que você vai se aposentar. Eu acho pouco provável que o investimento que você contrate hoje, daqui 20 anos, o mesmo investimento seja o melhor para você, né? Muito Exatamente. Pouco provável. E é uma forma também de você entender o que o gestor do seu fundo está fazendo com o seu dinheiro, porque se ele estiver trabalhando, montando estratégias melhores para que você venha a ter um resultado bom, é interessante. Mas caso ele não esteja fazendo isso, a gente precisa entender o motivo pelo qual não está fazendo e pelo qual você vai comprometer a sua vida mesmo. Igual um médico que a gente conversava um dia, e ele tem uma aposentadoria, só que ele também não, ele acha que é melhor para ele, mas não é. E a gente pensou, olhou, estudamos, falamos assim, o dinheiro que você está investindo nessa aposentadoria, você pode optar por outros investimentos que são melhores e vão te trazer mais um futuro melhor. Ele repensou, ele já tem uma idade de mais de 40 anos e a gente sempre pensa nessas possibilidades. A pessoa quando está mais nova tem um tempo maior, então ela já ganha um tempo longo se comparar a uma pessoa de 40, 50 anos que começou a investir, né, gente? Então, você pense bem o que vocês querem, planejem uma aposentadoria, porque a gente também sabe que
Sempre mudou a regra, desde que eu era pequeno, a aposentadoria do INSS muda. Aí um monte de gente pega e fala assim, eu vou parar de fazer conta, porque até eu me aposentar já mudou umas 10 vezes. E é verdade, a regra sempre muda. Então, você tem que pensar nisso também. Se você puder trabalhar e ter aquela aposentadoria pelo INSS, sim, ok. Mas você também tem que pensar de uma forma que você possa ter uma aposentadoria através da previdência privada, uma estratégia que alguns investimentos também vão te ajudar a ter aquela independência financeira que a gente comentou. Parte dos investimentos vão suprir a sua necessidade. Aí imagine, o cara tem uma aposentadoria só do INSS, aí tem mais a previdência, mais os investimentos, às vezes ele tem um imóvel alugado, ele começa a montar uma estrutura, um portfólio que vai trazer um colchão melhor para a aposentadoria dele. Sim, lembre-se, quanto mais a gente viver, mais conta a gente vai pagar nessa vida, hein, pessoal? Então, pensa sobre isso. Assim você assusta as pessoas. Mas é verdade. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, quiser colocar aqui no chat, por gentileza, pode colocar, tá bom? E assim que a gente terminar, 5 minutinhos depois, eu já vou disponibilizar o link lá na bio da Café Invest para vocês baixarem o e-book e compartilharem com as pessoas que vocês quiserem, tá certo? Então, pessoal, vamos encerrar a live por hoje. A gente preparou o material com muito cuidado, a gente sabe que vai ajudar muitas pessoas nesse momento, não somente de crise, mas para o futuro delas. Nós compactamos as informações para que não fique um conteúdo muito extenso, mas também venha trazer o que é necessário para ela repensar a vida dela. A gente orienta que você veja o e-book, leia com cuidado e pense na sua vida e como que você pode encaixar aqueles procedimentos, aquelas dicas que a gente está dando na sua vida prática. E a gente vai fazer uma live na próxima terça-feira, às 20 horas também, nesse mesmo horário, para quem baixou o e-book, tiver algumas dúvidas, quiser conversar com a gente, o que eu posso fazer aqui, o que você fez para alcançar esse objetivo, a gente vai estar disponível porque é interessante para que vocês entendam e não absorva somente o conteúdo teórico, mas vocês comecem a colocar em prática e ter uma estratégia para a vida de vocês. É isso, pessoal. Essa crise vai passar, mas a gente vai se fortalecer e conta com a gente para o que vocês precisarem, tá bom? Um abraço e boa noite aí. Tchau, tchau.